Para nutrir a sua alma, você precisa desintoxicar a sua mente. E desintoxicar a sua mente para ter uma relação saudável com a vida, com a comida e principalmente com a sua alma. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como você é moldada a se comportar na vida, com a comida, a partir do seu inconsciente. Quero conversar com você sobre como o seu inconsciente te faz ter excesso de peso e também baixa autoestima. Seja muito bem-vinda a esse canal, onde a nossa vibe é trazer conversas sistêmicas que vão te despertar para a libertação de todo o excesso de peso, tanto físico quanto emocional, que você vem carregando, mas que não precisa mais te pertencer. E o meu propósito com você aqui é nutrir o seu poder pessoal, para que você se torne uma mulher leve até na sua alma. Eu sou Priscila Augusto, sou formada em nutrição, especializada em comportamento alimentar e também sou terapeuta sistêmica e formanda em psicanálise. Então vamos lá, vamos conversar. Eu quero que você venha acompanhando aqui comigo. A maioria de nós não percebe, mas a neurociência já mostrou que apenas 10% da nossa mente é consciente. 10%. Isso quer dizer que 90% de tudo que a gente vive, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente faz, é comandado pelo nosso inconsciente. Surreal, né? Parece e é mesmo surreal. Mas pensa comigo, quantas decisões você toma no automático? Quantas decisões diariamente você vem tomando de forma automática, sem nem sequer saber de onde vêm essas escolhas? Quantas vezes você come o que come no automático? Quantas vezes você se vê repetindo situações na sua vida, sem conseguir mudar, situações que você não consegue sair daquilo? E agora eu também te pergunto, você acha que é importante a gente investigar esse inconsciente para entender quais elementos estão aí escondidos, te atrapalhando de nutrir a sua vida de uma forma mais saudável? Sim ou com certeza? E eu já te respondo que com certeza é muito importante a gente estar investigando isso. Não só é importante, como é fundamental. Então pensa assim, a nossa mente, ela é como um programa de computador. Esse programa de computador, ele influencia todas as funções da máquina, ou seja, influencia todas as funções, todos os aspectos da sua vida. E esse programa de computador, ele vai sendo formatado desde que você estava na barriga da sua mãe, pelas vivências, pelos pensamentos, pelas emoções que a sua mãe teve e sentiu enquanto estava grávida de você, até o seu nascimento, até seus primeiros dias de vida, a sua infância ali no geral, né? E todos esses registros, eles são somados a experiências, as palavras ouvidas por você na sua infância. Então tudo isso vai moldando quem você é. E adivinha só? Esses registros também moldam a forma como você se relaciona com a comida, a forma como você se relaciona com o seu corpo e com a sua saúde. Assim é, por exemplo, com a sua microbiota, aquelas bactérias que moram no seu organismo, que compõem todas as suas células. Elas vão sendo cultivadas no seu organismo conforme a sua exposição, desde a barriga da sua mãe. Então, o tipo de parto que você teve, que você nasceu, né? Os primeiros objetos que você tocou, os primeiros alimentos que você consumiu lá na sua introdução alimentar. Então, a primeira infância, ela determina quais as bactérias que vão, digamos assim, reger o seu organismo até a sua fase adulta. E a característica dessas bactérias determina a sua predisposição à obesidade, a doenças no geral, pelo restante da sua vida. E o seu programa de computador, ele foi formatado
por tudo que você viu seus pais passando, pensando, por tudo que você ouviu na sua infância sobre você. Na sua infância, que era uma época onde o seu inconsciente, ele estava totalmente, 100% aberto, parecendo uma esponjinha, captando todas as informações, captando e armazenando em você. E essas informações armazenadas em você, elas se perpetuaram como a verdade da sua vida, como a sua verdade. Então, essa era também uma maneira que você tinha de ser e sobreviver. Isso acontece com todos nós. Então, essa programação, ela armazena, ela carrega seus pensamentos, suas crenças, suas feridas emocionais, todas as suas vivências. E tudo isso molda a forma como você se relaciona com o mundo e até com a comida. Então, do que eu tô falando? Eu tô falando sobre rejeição, sobre abandono, sobre vitimismo, sobre insegurança, invalidação, escassez, humilhação, traição, culpa e assim por diante. É sobre tudo isso. E todas essas informações inconscientes, elas atuam como, vamos colocar assim, como toxinas mentais, que influenciam a escolha de todos os seus comportamentos, suas ações na vida. Então, com base nisso, você molda a sua maneira de se alimentar, a sua maneira de escolher, né, os alimentos que você vai consumir, a maneira como você vai se relacionar com as pessoas ao seu redor, os hábitos que você vai ter, tudo isso. Então, esse aqui é o principal que eu quero que você pegue e capte nessa conversa. Era aqui que eu queria chegar com você, presta atenção. Enquanto você não enxerga isso, você não consegue lidar, você não consegue ditar, melhor colocando, a sua própria história. Você não consegue agir diferente para ter resultados diferentes e conquistar os seus objetivos. Vou te contar uma toxina mental que guiou aí bons anos da minha vida, tá? Quando eu era pequena, eu vivenciei muitas experiências de rejeição. Essas experiências de rejeição me fizeram aí instalar na minha programação mental que a rejeição, ela fazia parte da minha identidade. E como isso se projetava na minha vida? Isso se projetava de maneira com que eu sempre buscasse ser aceita pelas pessoas. Então, o medo da rejeição, ela me fazia aceitar ser moldada segundo os desejos das pessoas. E uma das formas de tentar ser aceita foi a partir das escolhas alimentares que eu fazia, né? Com o intuito de modelar o meu corpo. Então, o que aconteceu? Complicado. Eu me envolvi em um longo relacionamento abusivo de 7 anos, porque eu fui guiada em encontrar uma pessoa que, em primeiro lugar, né, reforçasse essa formatação de rejeição em mim, e em segundo lugar, que me fizesse estar constantemente ativa nessa busca por aceitação, que eu acreditava que se baseava a minha vida. Então eu fui guiada a me deparar com alguém que me manipulava para ser como ele queria que eu fosse. E eu acatava isso. Nesse caso aí a gente foi desde a aparência física até a personalidade. Mas isso também já fica para outro vídeo. Mas é isso que acontece com os padrões, com essas feridas que nós temos no nosso interior. Eles fazem nós nos enxergarmos dessa maneira. E inconscientemente atrair pessoas, situações para nossa vida para provar isso, para retroalimentar essa verdade que a gente conta pra gente. Então, no meu caso, esse namorado abusivo, ele facilmente, né, começou a me moldar no que eu tinha que comer. Então ele criticava muito a minha alimentação. Ele dizia que eu só podia comer arroz integral, frango
batata doce e alface. São alimentos ruins? Não, não são alimentos ruins. Porém, a maneira como eu deixei isso ser imposta para mim, a maneira como eu comecei a ter esses hábitos alimentares foi totalmente errada. Então, eu tinha medo de ser rejeitada, porque eu acreditava que eu carregava ali uma espécie de dom, o dom de ser sempre rejeitada. Então, por isso eu cedia a todos esses moldes. E pouco tempo depois, ele começou a criticar o meu corpo, dizendo que eu era gorda, que eu precisava emagrecer. Detalhe, nessa época eu pesava uns 52 quilos. E aí ele ficava colocando na minha cabeça que eu tinha que ir na academia 7 vezes por semana, não podia falhar, fazer um treino de no mínimo 2 horas por dia. Porque o físico que ele queria que eu tivesse era um físico atlético, um físico de mulher, categoria biquíni de fisiculturismo. E o meu corpo, ele nunca foi um problema para mim, até ele dizer que era um problema. E além disso, né, ele era do mundo da academia na época. Ele se considerava com uma genética muito boa. Ele competia também como fisiculturista, mas a todo momento ele esfregava isso na minha cara. O que fazia eu me sentir completamente errada. Me sentia ali com um defeito. Uma das coisas que ele fazia era pedir inúmeras comidas, tipo hambúrguer, bolo de chocolate, todas as coisas que eu amava comer, e aí ele devorava na minha frente, propositalmente, dizendo que eu não podia comer porque eu era gorda. Então, como ele achava que ele tinha uma genética muito boa, que até poderia ser verdade, mas ele tinha a alimentação dele de uma maneira mais livre, embora ele competia. Só que ele comparava isso a mim e impunha essas coisas sobre mim. E por essa necessidade de ser aceita, eu ia sofrendo com aquilo, eu ia tentando me encaixar dentro de todas essas imposições que ele colocava. Então eu acreditava nisso. Ele dizia que eu não podia comer o bolo de chocolate tentador que ele estava comendo com o maior brilho nos olhos, na minha frente, porque eu era gorda. E eu acreditava, e aí eu me trancava no quarto e chorava porque eu não podia comer. Eu sofria em não poder comer as coisas, sendo que esse não poder era ditado por ele. Então, pouco tempo depois, o que aconteceu? Eu comecei a comer escondido, para ele não brigar comigo. Então, tudo isso, né? Porque eu tinha uma enorme necessidade de ser aceita por ele. E ser aceita na forma como ele queria que eu fosse, como ele achava que eu tinha que ser. Então, sim, isso moldou até a minha alimentação. Eu comecei, na época, a usar os meus estudos em nutrição para ir atrás de dietas restritivas, ir atrás de treinos intensos, de estratégias como passar o dia inteiro só tomando suco verde, e por aí vai, coisa que eu não indico, não aconselho, tá? Então, para você ter ideia, eu até deixei com que ele me obrigasse a fazer um piercing no meu nariz, porque ele dizia que queria estar acompanhado de uma namorada com um piercing no nariz. Então, para você entender, só tô te falando isso, para você entender o nível, a abrangência que isso pode chegar na nossa vida. E eu sei, é bizarro, realmente é bizarro. Ainda bem que passou, né? Eu vou te dar um outro exemplo de como a rejeição, que é uma das feridas emocionais, que se transforma também em um padrão inconsciente de rejeição, pode afetar a sua alimentação. Eu tive uma paciente que, quando ela era pequena, ela se sentiu rejeitada pela mãe dela. A mãe dela não era ausente, tá? Mas ela sempre foi muito controladora, muito autoritária. E ela, como uma criança, interpretava esse jeito da mãe dela de ser como se a mãe dela não aceitasse ela como ela era. Como se a mãe rejeitasse ela. Como se ela fosse um problema. E com isso, ela se sentia desprotegida. E o que foi que ela desenvolveu desde pequena para sobreviver a essa ferida?
A maneira como ela encontrou para amenizar, ainda que momentaneamente, essa ferida, foi com o doce. Então o doce, ele fornecia para ela o acolhimento que ela sentia que a mãe dela não dava para ela. Porque a mãe era muito autoritária. Então ela sentia que o doce fornecia o conforto e fornecia também um momento onde ela podia ser quem ela quisesse ser. Então, quanto mais doce o doce, mais acolhida ela se sentia. Só que era um falso acolhimento, né? Então, não à toa, ela se tornou uma adulta, compulsiva por doce, que usava esse doce em vários momentos do dia, quando ela se deparava aí com situações no trabalho, em casa, nos relacionamentos, que tocavam nessa ferida da rejeição, que ela tinha aí guardada as 7 chaves no inconsciente dela, mas que estava ativamente influenciando o dia a dia dela e até a alimentação dela. Então percebem como uma ferida emocional se transforma em um padrão inconsciente que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida? Vou te dar mais um exemplo de outra paciente que eu tive. Essa paciente, ela era uma mulher que carregava com ela o padrão da escassez muito forte. Então, nesse caso, essa escassez dela foi programada dentro dela desde que ela estava na barriga da mãe. Porque na época, os pais dela enfrentavam um cenário muito escasso de vida. Os pais eram muito pobres, que vieram também, por sua vez, de pais muito pobres. E mesmo após o nascimento dela e durante toda a vida dela, ela não teve, que vivenciar a pobreza como os pais, como os avós. Ela ainda guardava o registro de escassez que os pais dela viveram. Ela guardava o registro da maneira como os pais dela viviam. E por isso ela começava a se comportar com a comida a partir de excessos. Então, porque existia um grande medo da falta, então ainda que ela não tivesse ali nem perto de passar por situações de falta de comida no dia a dia dela, ela carregava esse medo do vazio, esse medo de passar fome. Então, toda vez que ela ia comer, tinha que ser a partir de grandes volumes de comida, preferindo, então, sempre deixar sobrar do que pensar em correr o risco da falta. E isso levou ela à obesidade. Então, desde cedo, nós vamos encontrando uma maneira de reagir, uma maneira de lidar com as nossas emoções, com todos os conteúdos que a gente vai ouvindo, as experiências que a gente vive, para que a gente sobreviva. E essas reações, elas se tornam programas mentais inconscientes que comandam a maneira como a gente se comporta, comandam os resultados que a gente gera em todas as esferas da nossa vida. E muitas vezes, esses programas eles podem ser tanto positivos e impulsionadores, como negativos. E na maioria das vezes, os mais danosos são os negativos. E a gente não percebe que isso está acontecendo, a gente não percebe que a gente está repetindo esses padrões. Por isso a gente se sente aprisionado. Por isso você se sente aprisionada em ciclos de situações, de emoções, de vivências e não consegue sair. E essa programação, ou seja, então, esses padrões, eles influenciam diretamente na sua relação com a comida. Pode fazer você preencher vazios emocionais, pode fazer você buscar conforto a partir dos alimentos, você sentir culpa após comer e assim por diante, São inúmeras as consequências. E as feridas emocionais que não são curadas, porque você ainda nem sabe, nem faz ideia da existência delas na sua vida, muito menos, que elas influenciam a cada passo que você dá na sua vida, elas geram os comportamentos como autossabotagem, como ansiedade, compulsões, que também afetam a sua alimentação e seu estilo de vida. Então, a influência inconsciente de
tudo isso dentro de você te faz percorrer pela vida de forma pesada, de forma arrastada, infeliz, te levando muitas vezes a falsos conceitos sobre você mesma. Então é aí que você pensa: nada dá certo pra mim, todo mundo consegue menos eu nunca vou conseguir emagrecer, é difícil, é sofrido fazer exercício físico, é difícil e é sofrido fazer dieta, eu sempre estrago tudo, as pessoas ao meu redor me abandonam, eu nunca consigo levar um projeto adiante, eu começo uma alimentação saudável, em 2 semanas eu paro, eu desisto, eu não consigo, eu sou incompetente, eu sou incapaz. Ser feliz com o meu corpo é impossível para mim. E é aí também que você fica pulando de nutricionista em nutricionista, de médico em médico, buscando diversas maneiras de emagrecer, de ter um corpo mais bonito, de gerar alguma mudança na sua vida, mas você não consegue. Porque você ainda não desintoxicou a sua mente para nutrir a sua alma e o seu corpo por consequência. Esses padrões, eles se tornam como barreiras, como um grande peso que você carrega em silêncio e que dificulta a sua leveza, a sua realização, seja em seguir uma dieta, seja em ter um resultado positivo, tudo é impactado por isso, entende? E para viver uma vida leve, para ser leve no seu corpo, seja o que quer que esse corpo leve signifique para você, porque é você que estipula o quanto é ser leve no seu corpo físico. Mas para você ser leve, aí na sua relação com você mesma, na sua relação com a comida, para que você não deixe a comida te dominar, e sim você escolher com leveza o que você vai comer, quando você vai comer, o que te faz bem, para ser leve na sua relação com as pessoas ao seu redor, para você ser uma profissional leve e realizada, é necessário você se libertar dessas toxinas mentais. Porque caso contrário, você vai continuar pesada pela vida, sem sucesso em nada, insatisfeita com seu corpo, insatisfeita com os resultados materiais, insatisfeita com seus relacionamentos, enfim. Faz sentido pra você? Quantas vezes você já se sentiu dessa forma e nem sabia que era tudo isso que estava aí dentro de você acontecendo, né? Então, e como? Né? O como desintoxicar a mente para nutrir a alma? Bom, eu posso dizer para você que lá no Alma Leve, que é o meu programa de tratamento, eu conduzo as mulheres a fazerem exatamente esse processo, né? Eu te conduzo a identificar cada um desses padrões, cada crença, cada ferida que atrapalha a sua vida, que te atrapalha de nutrir a sua vida. Eu te ensino a identificar esses padrões inconscientes e trabalhar essas feridas emocionais para que você possa então nutrir o seu corpo, a sua vida, de forma mais saudável, de forma mais leve, de dentro para fora. Para que você encontre a leveza na sua relação com a comida, com o seu corpo, com a sua vida. Eu te mostro como estar não só identificando, mas também reprogramando, conversando, acessando esse inconsciente e conversando com ele, reprogramando essas informações. Porque eu preciso de mais tempo com você, né, para fazer tudo isso. É um processo. Mas eu te diria, primeiramente, para você, que para você ter um resultado nesse processo, você precisa estar disposta a se desintoxicar. Então, primeira coisa de tudo, depois que você ouviu tudo isso, fez sentido para você, tome uma decisão no seu coração de que você está disposta a se desintoxicar. Você está disposta a soltar todo esse peso que não precisa mais te pertencer. Lembrando que aqui, né, a gente fala sobre um contexto mais profundo de peso. Então, a partir disso, eu sugiro que você comece se auto-observando. Então, perceba os pensamentos,
as suas reações automáticas. Começa a refletir sobre os padrões, as feridas que aparecem nas suas reações diárias, nas situações que você vive. Só de fazer esse movimento e começar a ter clareza sobre isso dentro de você, você já começa a se curar. Você já começa a se sentir bem mais leve. E tenha paciência, tá? Tenha paciência porque desintoxicar a mente é um processo gradual e profundo, mas é um processo de abertura para o seu amor próprio, para sua conexão com quem você verdadeiramente é, que não é tudo aquilo que falaram sobre você. Só que esse processo, ele é extremamente definitivo na sua vida. É a única forma concreta de te fazer gerar mudanças positivas na sua vida no geral. Então, todos aqueles outros hacks, atalhos, soluções mágicas, dietas milagrosas, infelizmente são mentiras para te arrancar dinheiro. Esse é o único processo que funciona de forma definitiva dentro de você. E quando você começa a se deparar com esse processo, já lhe digo que vem uma grande ansiedade, né? Para olhar para tudo, para colocar tudo isso no seu devido lugar. Vem uma ânsia grande para você se libertar o quanto antes, organizar essa bagunça. Então, quando você percebe o tamanho do estrago que está acontecendo na sua vida por conta disso, o tamanho do estrago no seu corpo físico por conta de todo esse inconsciente tóxico que está dentro de você, você começa a ter uma ânsia de querer mudar logo. Mas tenha paciência, tá? Você não tem como você olhar para tudo num primeiro e único instante, você olhar para sua vida inteira de uma vez só, tá? Você precisa passar por um processo. Por isso que no Alma Leve eu faço esse processo em 4 meses. Então precisa de um tempinho ali, porque você vai encontrando aos poucos, até para você conseguir assimilar todas essas informações, porque é muita coisa. Mas é totalmente possível. E a cada dia que você passa fazendo esse processo, tendo mais e mais consciências, você começa a evoluir cada vez mais e mais. Você começa a nutrir todos os seus pontos internos. E você já começa a se sentir mais leve. Você já começa a se sentir mais poderosa. Poderosa por dominar todo o funcionamento da sua vida. Porque é isso que você passa a ter ao fazer esse processo de autoanálise, de nutrir todas as suas feridas internas com luz, com amor, com carinho. Você se torna totalmente dominadora ali das suas atitudes, dos seus resultados na sua vida. Você se torna mestre de si. Só que existe essa ponte, né? Então existe uma ponte que separa você ali do ranço de estar na situação atual que você já não aguenta mais, para a sua versão dos sonhos, alinhada com o seu propósito de alma. Só que entenda que existe uma ponte que você precisa atravessar essa ponte. Bom, se você gostou dessa reflexão, se isso te gerou uma luzinha dentro de você, curte esse vídeo para que eu possa saber que isso te ajudou, que eu possa trazer mais nutrição da alma para você. E se inscreva no canal, compartilhe também com alguém que também precisa ouvir essa mensagem para se tornar mais leve. Vamos juntas criar uma corrente de compartilhamento de leveza. Conto com você para isso. E eu espero que eu tenha contribuído para nutrir a sua alma hoje. E se você deseja se aprofundar mais nesse processo, saiba que eu estou à disposição para te receber lá no Alma Leve. Então, o Alma Leve ele é um programa de tratamento completo dos sistemas físico, mental e energético. Então, no Alma Leve a gente atua com total profundidade em todas as frentes, que eu costumo dizer que são todas as raízes que geram o seu excesso de peso, tanto físico quanto emocional, que geram a sua má relação com a comida, com o intuito da gente desbloquear o seu poder pessoal de leveza. Então, no Alma Leve, nosso objetivo é liberar todo o peso que não é seu para se tornar uma mulher leve até na sua alma, nutrir com excelência todo o seu sistema, curar sua relação com a comida e com o seu próprio corpo, ativar seu poder pessoal de leveza e gerar
a mudança definitiva a nível 360 na sua vida a partir da nutrição sistêmica. Então, se você conectou com a minha maneira de nutrir uma vida leve, eu vou te deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo mais informações, tudo que você precisa saber para entrar em contato, para conhecer mais o meu programa, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.